tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live, mais um encontro nosso. Eu sou Rafael Vieleves, que eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Eu também ajudo esses terapeutas a se conectarem com os clientes e também ajudo a quem está buscando autoconhecimento, quem está buscando se entender um pouco melhor, quem está buscando transformar a sua própria vida por meio de várias auto-hipnoses, por meio de vários conteúdos que eu disponibilizo gratuitamente aqui no Instagram, no YouTube e vários outros locais. Então você está buscando se entender um pouco melhor, você está buscando essa transformação na sua vida ou na vida de outras pessoas, aqui é o teu lugar, tá bom? Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Se você está vendo esse conteúdo, né, não ao vivo, você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite no Instagram. Às vezes no YouTube, mas sempre no Instagram eu tô aqui, tá? Pra gente ter esse bate-papo, essa troca de ideias, né? Construir esse conteúdo junto, porque a tua opinião é importante, o que você traz pra gente aqui é muito importante pra gente construir junto, tá bom? O nosso tema de hoje, então, é falar a relação entre razão e emoção. Como que a gente funciona, na verdade, a respeito desses dois polos, porque a gente foi educado aí a deixar de lado as nossas emoções, não é? Aquela pessoa que chora em público, aquela pessoa que é emotiva, tem um defeito, ela é uma pessoa que precisa ser curada, ela é uma pessoa fraca, né? Se emocionar é coisa de gente fraca, então a gente tem que ser durão, a gente tem que estar ali racional, tem que estar firme e forte, a sociedade cobra isso da gente, né? Até, por exemplo, a pessoa sei lá, um alto executivo de uma empresa, ele vai lá e fica uma semana trancado dentro do escritório lá para fechar um relatório, um contrato, sei lá, sem ver a família, sem fazer nada, aí a sociedade aplaude, né? Diz, olha só que pessoa focada, que pessoa, né, buscando, né, o seu melhor para sua família e tal, e a gente tá deixando de lado muitas vezes as nossas emoções, a nossa vida, o nosso desejo para fazer o que a gente acha que racionalmente é o melhor. Mas a gente não é só racional e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, para você despertar esse olhar aí pro teu lado emocional, sem se culpar, sem se julgar, sem achar que é um defeito, mas você poder fazer as pazes com você mesmo, porque aquilo que a gente chama de autossabotagem, de procrastinação, né, de ansiedade, de depressão, muitas vezes é uma briga entre a razão e a emoção. Você tem dor de cabeça, você muito provavelmente tem uma briga interna gigante entre razão e emoção. A tua emoção quer uma coisa e a tua razão não quer, né? Você quer fazer entrar por um caminho, você quer que a tua vida vá por um determinado caminho, que a tua emoção absolutamente não quer estar lá, né? Então a gente precisa olhar para isso e como achar esse equilíbrio, qual é o equilíbrio, onde é que é o lugar certo. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá bom? A Paula tá aí, boa noite, Rafa, boa noite, Paula, seja bem-vinda, a Carla, Massoterapia, o Denis, um monte de gente legal aí, que bom que vocês estão aí, sejam bem-vindos aí, tá bom? Então vamos lá, eu quero começar a Paula falou que é 100% emocional. Não, até que não, Paula, até que ninguém é 100% emocional. Mas o legal é a gente poder expressar a nossa emoção e a gente poder se conhecer sem a gente achar que é errado ser assim, né? Às vezes as pessoas à nossa volta tratam o fato da gente ser mais emotivo como um defeito, né? Como, essa pessoa é assim, tá sempre chorando e tal, é desse jeito, né? Tem que super proteger ela, talvez, porque senão ela é muito sensível, como se fosse um defeito, né? Eu atendi uma pessoa recentemente, né, uma mulher, e aí na sessão, obviamente, ela chorou por causa de situações que ela acessou lá da infância e tal, e a hora que terminou a sessão, ela olhou pra mim e disse assim, Rafael, me desculpa por eu ter chorado. Eu falei, como assim? Como assim? Você veio aqui pra isso, né? A gente, né, atrás dessa frase, né, tá subentendido aí a ideia de que o choro é fraqueza. E cara, fraqueza é você ter que fazer de conta que é forte o tempo inteiro. Anota isso aí, escreve no pulso aí, né? Fraqueza é você ter que ficar o tempo inteiro fazendo de conta que é forte, você vestir uma armadura gigante aí para você se blindar do mundo, isso é fraqueza. Você precisa ser corajoso, né, para você ser vulnerável, para você poder de alguma forma mostrar o que tem de mais verdadeiro e mais íntimo dentro de você, tá bom? Então vamos lá. Tem uma metáfora que foi publicada num livro de mais de 100 anos que eu sempre uso, eu acho que é uma metáfora perfeita a respeito de razão e emoção, não achei outra melhor ainda. É o seguinte, tem uma carruagem, saca a carruagem, e tem um cavalo que puxa essa carruagem, e aí tem o cocheiro, né, o cara que vai lá em cima, né, pilotando ali, enfim, dando direção. O que essa metáfora diz? Ela diz o seguinte, que o cocheiro, aquele cara que vai lá em cima, né, que segura a rédea, é a tua razão, certo? A tua razão é que determina a direção. Eu vou ir para cá, vou ir para lá, vou pegar essa rua, vou virar à direita, vou atravessar uma ponte, sei lá. A tua razão dá ideias, né, noções espaciais, direções. Para onde é que eu vou? Eu vou por aqui, vou por ali, vou por lá, tal. Só que o cavalo é a tua emoção. É a tua emoção que puxa a carroça.
Tenta andar com a carroça sem o cavalo pra você ver se ela vai. Vá você mesmo, o cocheiro, ir lá tentar puxar a carroça. Ela não vai. Não funciona assim, né? Ele precisa que o cavalo puxe. E o cavalo é a emoção. Então tenta imaginar o cocheiro tentando forçar o cavalo a ir para um lugar onde ele não quer. Ele não vai. Agora, do mesmo jeito, tenta imaginar o cavalo solto sem a direção do cocheiro para dar uma orientação para ele. Talvez ele vai ir para onde ele não deve. Vai se enfiar no mato, vai descer uma ribanceira, enfim, vai quebrar tudo aquilo lá, né? E a carruagem, no caso, né? Ou a carroça, ela é o nosso corpo, é a gente, no caso. A gente está ali sendo guiado ao mesmo tempo pela razão e pela emoção. Só que qual que é o grande problema? A gente foi educado, né, ensinado de que a emoção não é bem-vinda. A emoção é fraqueza, né? Pessoas bem-sucedidas são as pessoas que domam as suas emoções, que controlam os seus instintos, pessoas que, de certa forma, estão ali sempre analógicas, frias, racionais e tal. E, na verdade, não é bem assim na vida real, né? As pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que aprenderam a canalizar as suas emoções, aprenderam a se conhecer e usar essas emoções a seu favor. No exemplo metafórico, né, é a pessoa que entende, né, o cocheiro que entende o que o cavalo está buscando, o que o cavalo gosta, qual é o lugar que ele gosta de ir, que tipo de caminho ele gosta de passar, qual é o tipo de bebida que ele gosta, qual é o tipo de comida que ele gosta. E esse cocheiro, ele aprende a respeitar a opinião desse cavalo, concorda? Ele aprende a ouvir esse cavalo. Ele e o cavalo entram em simbiose, os dois juntos, né? E aí eles conseguem chegar no destino de um jeito muito mais leve, sem ninguém brigar com ninguém, e indo muito mais rápido, de um jeito mais tranquilo, porque os dois estão em comum acordo, certo? Acontece que na nossa vida, muitas vezes, a gente acha que a gente é o cocheiro. Ensinaram a gente que a gente é o cocheiro. Você tem que anular a tua emoção, você tem que ser razão, né? A gente fica chicoteando o cavalo ali, né? Ou seja, a gente fica renegando, reprimindo, criticando os nossos desejos mais secretos que brotam aqui dentro da gente. A gente não olha para eles, a gente prefere fazer de conta que eles não existem. A gente xinga, a gente se critica por ter desejado aquilo ali, né? A gente não dá voz para isso e aí a gente fica se punindo, certo? E quando a gente se pune, a gente de alguma forma está se afastando do desejo de conseguir chegar lá onde a gente quer chegar, né? Além de tudo, a gente ainda está tirando da gente, tirando daquele cavalo, do exemplo metafórico, né? A força de ação que ele poderia ter, porque ele não vai se sentir motivado para ir naquela direção, ele até pode ir talvez, mas ele não vai com a mesma felicidade, com a mesma alegria, com a mesma rapidez que ele iria se ele estivesse vendo lá na frente uma coisa que ele realmente quer, uma coisa que realmente vai dar alegria, prazer, tranquilidade para ele, né? Entende? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Paula falou sim, exatamente isso. Como se as pessoas pensassem que fôssemos um bibelô. Viu? Olha aí, ó. A gente tem essa coisa meio de, se a gente vê alguém chorando, a gente não sabe lidar com isso, né? E a gente quer tentar evitar que as pessoas sofram. E isso acaba gerando sofrimento para as pessoas justamente por tentar evitar que elas sofram. Porque a gente está tratando as pessoas como crianças. E na verdade as pessoas não são. As pessoas são adultos, né? E merecem ser tratados como adultos para poderem se sentir responsáveis pela sua própria vida, tá bom? Então, esse que é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Você precisa olhar para as suas emoções, certo? E elas não são um defeito, elas não são um problema, são elas que movem a tua vida. São as tuas emoções que levam essa carroça da tua vida aí para frente. Só a tua razão não te leva para lugar nenhum. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa daquelas que tem 1 milhão de ideias, que sempre tem ideias novas, ideias diferentes, tem um monte de coisa, mas nunca sai do lugar, nunca executa nada, tá sempre parece que patinando no banhado, né? Por quê? Porque ele vive preso no mundo mental, ele vive no mundo das ideias, ele vive na razão, e essa razão não move o mundo, o que move o mundo são as emoções, né? Por que você, por exemplo, vai lá e come um sorvete bem, né, cheio de açúcar, cheio de coisa? Porque é racional você comer um sorvete? É óbvio que não. Porque eu tô com sede. Sorvete mata a sede, agora dá mais sede depois, né? Não tem uma justificativa pra você comer um sorvete. Você come porque é gostoso, porque é bom, né? Porque te dá prazer, porque te faz bem, né? Não tem uma explicação racional. Você come porque é bom. Então, em vez de você, de alguma forma, ficar se punindo, né? Ou ficar se julgando por ter querido comer o sorvete, é você se conhecer e usar esse desejo como um caminho de autoconhecimento. Entende? Nossa, olha que interessante, eu gosto de sorvete. Então, se eu quero, o meu cocheiro quer que eu faça uma coisa, né, um determinado caminho, siga por um determinado caminho, quer tomar decisões na vida que, sei lá, eu quero que vá por esse lado, eu preciso aprender a usar esse desejo, eu preciso aprender a colocar esse sorvete aí no caminho desse cavalinho para ele vir para cá. Eu preciso aprender a me pagar, eu preciso aprender a me tratar com carinho e com respeito, senão eu tiro de mim a força de fazer o que eu quero fazer, né? Volto a dizer, a vida não é só razão, a vida é emoção, tá? Então esse é o primeiro passo, tá bom? Outra coisa, a segunda coisa que eu quero te dizer é que é a emoção que colore a vida.
É a emoção que dá prazer, é a emoção que traz essa coisa gostosa, sabe? E ao mesmo tempo que traz a tristeza, a frustração, tudo mais, tudo isso. Mas isso tudo faz parte da vida. Uma vida sem emoção, uma vida sem sentido, uma vida sem graça, sabe? É uma vida que a gente passa por ela, né? As coisas simplesmente não nos emocionam, não tocam na gente. Elas de alguma forma é como se elas não fossem importantes, como se a vida estivesse passando no piloto automático. É a emoção que traz a gente para nossa vida atual, para nossa vida presente, né? Ela que traz a gente para viver o momento e sair da nossa mente, daquele mundo mental lá que a gente fica preso muitas vezes naquele diálogo interno que a gente fica se xingando, se criticando e falando um monte de coisa, né? É a emoção que tira a gente de lá, tá bom? Outra coisa que eu quero te dizer é que quem fala isso, né, sobre as emoções não sou só eu. Tem um neurocientista chamado Antônio Damasio, que ele publicou um livro chamado O Erro de Descartes. Eu já falei desse livro aqui algumas vezes, mas hoje, especificamente, eu preciso falar dele de novo. O que ele fala, né? Qual que foi esse erro? O Descartes foi aquele pensador que ele cunhou, né, aquela frase, penso, logo existo. Então ficou entendido, né? A sociedade se desenvolveu a partir desse entendimento de que o que me define como ser humano é que eu sou um ser pensante, eu sou um ser racional, lógico, analítico. E toda a sociedade se baseia nesses pilares, né? A gente precisa fazer as coisas racionalmente. O conhecimento científico todo é assim, né? Racionalmente, o que faz sentido ali. E aí, o que esse neurologista fez, né? Ele estuda, né? Ele tem vários pacientes que têm problemas no cérebro, né? Pessoas que, sei lá, tiveram um tumor, tiveram que arrancar um pedaço do cérebro, pessoas que levaram um tiro, um acidente, tiveram que suprimir uma parte do cérebro, tiveram um AVC que comprometeu uma parte do cérebro, e ele estuda esses pacientes como que eles lidam com isso, de que forma aquele problema físico no cérebro desempenhou o desempenho da pessoa, né, de memória, de cognição, de a parte motora, né, enfim, ele estuda isso e ele fez uma atualização, né, de todo o entendimento neurocientífico aí sobre as funções do cérebro, porque se achava muita coisa antes e a partir do experimento dele ele atualizou isso. Mas por que o erro de Descartes? Porque o que ele viu é que colocando os pacientes dentro dos equipamentos de eletroencefalograma, né, e aqueles de ressonância magnética que conseguem medir a irrigação sanguínea do cérebro a cada momento, ele percebeu que as pessoas, quando são estimuladas, né, a tomar uma decisão, elas veem uma coisa, ouvem uma música, sentem o cheiro, enfim, algo que mexe com os sentidos dela, enquanto elas estão lá dentro do equipamento, que dá para medir essa irrigação sanguínea do cérebro, a parte do nosso cérebro responsável pelas emoções, ela é irrigada alguns milissegundos antes da parte responsável pela razão. Na vida real, o que isso significa? Significa que a gente decide emocionalmente primeiro, para só então a gente ativar a nossa razão. Entende? Você acha que você é um racional, mas você não é racional, você é emocional primeiro. E depois que você decidiu emocionalmente, aí então é que o teu cérebro racional vai ser ativado para tentar achar uma explicação lógica de por que você tomou aquela decisão. Vou dar um exemplo. Você comprou um carro. Por que você comprou o carro que você tem? Você vai me dizer, não, eu comprei pelo custo-benefício, porque ele tem um motor tal, porque ele tem autonomia X, porque ele usa combustível Y, porque sei lá o quê, porque a regulagem de altura do banco. Cara, nada disso é um motivo que fez você comprar esse carro, certo? O que fez você comprar esse carro é um motivo emocional. Talvez você entrou dentro desse carro e você disse, uau, me senti bem aqui, eu quero esse carro para mim. É isso. E aí você achou uma explicação racional que justificasse a tua decisão. Você criou uma planilha lá do Excel e fez os prós e contras, né? E colocou nessa planilha só os argumentos que de alguma forma favoreciam aquele carro que você já tinha decidido emocionalmente. Então é a tua emoção que decide, não a tua razão. A tua razão, ela serve à tua emoção, tá bom? Então, assim, como que ele chegou, né, a essa conclusão e de como que ele atualizou esse entendimento sobre a emoção humana, né? De que forma que a emoção afeta o funcionamento do cérebro e de que forma que a gente precisou atualizar esses conceitos neurocientíficos mais recentemente. Ele teve um paciente chamado Elliot. O Elliot é o seguinte, ele era um cara que trabalhava numa empresa de finanças, né, super bem sucedido, estava crescendo na carreira, ganhava muito dinheiro, né, tomava decisões importantes a respeito de dinheiro de outras pessoas, né. Ele era um executivo, estava vivendo a vida dele, tinha 2 filhos, estava tudo tranquilo, tudo certo. Aí o que aconteceu? Um dia ele estava com uma dor de cabeça muito forte, ele foi tentando levar, até que não deu mais para ele levar aquela dor de cabeça. E aí um dia ele foi no médico, e o médico foi lá e fez um exame e avisou que ele tinha um tumor. E não era um tumor pequeno, era um tumor do tamanho de uma laranja que ele tinha no meio do cérebro dele, certo? E aí o médico disse, olha, não tem outro jeito, a gente vai precisar tirar esse tumor daí. E eles fizeram a cirurgia, né? E retiraram o tumor do tamanho de uma laranja, quase do cérebro dele. E aí depois da cirurgia fizeram todos os testes, todos os exames e não tinha nada de errado com ele. Ele
estava com a memória perfeita, com a cognição perfeita, ele conseguia jogar xadrez, ele conseguia resolver as coisas, né? Todos os tipos de exames, de testes que podiam ser feitos foram feitos e ele saiu perfeito. Foi digamos assim, a cirurgia extremamente bem sucedida, né? Ele foi lá e resolveu tudo isso. Ok, aí ele voltou a trabalhar. Só que no trabalho, as coisas que eram fáceis para ele fazer antes já não estavam mais tão fáceis, né? Às vezes uma coisa sem importância pequena, ele ficava horas para tentar resolver aquela coisa ali, né? Uma vez, e aí que foi o momento crucial do trabalho dele, tinha uma reunião com investidores que queriam investir milhões de dólares lá na empresa, e esse era o trabalho dele, né? E ele não foi na reunião com os investidores, e aí foi perguntado, né, pelo chefe dele depois por que ele não foi. Ele disse que ele estava numa papelaria comprando um grampeador, porque o grampeador dele tinha estragado. E o chefe disse assim, mas você tá louco? Você deixou de ir numa reunião que o cara ia investir milhões de dólares com a nossa empresa pra você comprar um grampeador? Por que você decidiu isso, né? Como que você decidiu ir numa papelaria em vez de ir lá? E ele simplesmente não sabia responder. Ele não sabia responder. E aí, né, teve várias coisas que aconteceram na vida dele. Aí ele perdeu o emprego, daí ele ficou em casa, daí a esposa não aguentava mais ele em casa sem emprego, assistindo TV, sem buscar algo novo para a vida dele. E a esposa separou, ele ficou sozinho. Aí ele foi morar com o irmão, e aí o irmão também não aguentava mais ele, né? E até que ele chegou nesse Antônio Damasio, aí, que foi ele que acabou trazendo, né, esse novo entendimento. Que o que o Antônio Damasio entendeu é que, na verdade, ele teve comprometido a parte responsável pelo processamento das emoções. Ou seja, ele não se emocionava com mais nada. No caso dele lá, que um pouco antes de terminar o casamento, o filho tinha uma apresentação na escola e ele não foi na apresentação da escola. E perguntaram para ele por quê, né? Por que ele não foi? Ele falou que ele estava assistindo o filme do James Bond na TV. E perguntaram por que você decidiu assistir o filme em vez de ir na apresentação do teu filho. E ele não sabia responder. Porque ele não sabia, né, priorizar as coisas, ele não sabia as consequências daquilo, ele não sabia por que ele iria aqui ou deixaria de ir lá. E o que faz a gente tomar decisões? São as emoções. Sem as emoções a gente toma decisões erradas, decisões que racionalmente podem fazer sentido, mas que na vida real não fazem. Na vida real são decisões que atrapalham a nossa vida, que prejudicam as pessoas, que machucam as pessoas, né? Então, a partir disso, né, a partir desse entendimento, ele fez essa revisão de que as emoções, elas fazem parte do funcionamento do nosso sistema todo e que a gente decide emocionalmente. E a partir de então ele levou isso para outros pacientes, para testar com outros pacientes que ele tinha, que tinham essa mesma área do cérebro comprometida, e ele viu que era realmente o que estava acontecendo, que as pessoas tinham dificuldade de tomar decisões. Tinha um procedimento que acontecia antes, até a década de 40, não sei se vocês já ouviram falar, chamado lobotomia. A lobotomia, as pessoas faziam uma incisão aqui pela testa, né? E separavam, cortavam, como se fosse o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro, eles cortavam, né? Cortavam, separavam ali, né, essa conexão. E isso fazia as pessoas simplesmente não sentirem as emoções, né? Elas ficarem anestesiadas a respeito das suas emoções. É como se elas cortassem fisicamente o seu impulso natural, o seu instinto natural. E elas vivessem uma vida mais lógica e mais racional. Isso parecia que fazia sentido, né, quando começou esse processo em 1930, parecia que fazia sentido porque, de alguma forma, as pessoas que estavam viciadas em drogas ou que estavam sofrendo uma dor emocional muito forte, desejo suicida, elas simplesmente passaram a parar de fazer isso, porque não fazia mais sentido na vida delas, né? Querer se matar, ou sentir aquela dor, ou ficar com aquele diálogo interno terrível, ou usar drogas, né? Ou usar álcool em excesso. Não fazia sentido, elas perderam aquele desejo, porque elas passaram a viver uma vida racional. Só que a partir de então, essas pessoas passaram a ter vários outros problemas de relacionamentos. Problemas com o trabalho, problemas com as pessoas, problemas com decisões, né? E se isso já era difícil lá em 1940, imagina hoje. Uma pessoa vivendo no mundo de hoje, né, sem tomar decisões. Quantas decisões a gente tem que tomar da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, quando a gente pega o celular, quando a gente chega no trabalho, todos os estímulos que acontecem à nossa volta. Olha quantas decisões. Como você acha que você ia decidir sobre o mundo à tua volta sem as tuas emoções? Não tem como. A gente precisa das emoções, elas não estão aqui para fazer a gente sofrer. Muito pelo contrário, as nossas emoções, elas são o que a gente é, de forma mais básica e natural. E a nossa razão, ela vem tentar explicar, vem tentar dar sentido para isso. Então é isso que eu quero passar para vocês inicialmente, tá bom? O início, já temos 19 minutos, estou falando inicialmente, tá bom? Então o que eu quero dizer? Qual que é o básico, né, do conteúdo de hoje? Você entendeu, você passar para o teu paciente, ou tanto faz, né? Dá na mesma no final das contas, o que importa é que é o conhecimento, você entender que você precisa aprender a lidar com seus impulsos, aprender a lidar com os teus instintos, você precisa aprender a aceitar e entender o desejo daquele cavalinho lá da metáfora do começo. O que as tuas emoções querem?
Porque, cara, se você não descobrir o que você quer, o que te motiva, o que te leva pra frente, o que você tem medo, né? O que mexe com as tuas emoções, você vai ser escravo de você mesmo uma vida inteira. Você vai passar uma vida dizendo que você está se auto-sabotando, que você está procrastinando, que você não consegue seguir adiante com os teus planos. Você vai passar uma vida brigando com você. E brigar com você não vai fazer você ir para frente, né? Você até pode ir um pouquinho para frente na chicotada, mas você não vai ir muito mais para frente. Você vai só um pouquinho, né? Só o mínimo necessário, tá? Então a gente precisa aprender a se pagar, tá? A gente aprender o que me faz bem, o que me faz feliz e eu poder me dar essas coisas como uns presentes que eu dou pra mim, para até quando eu preciso fazer alguma coisa que eu não gosto, que eu não quero, que eu sei que as minhas emoções não querem fazer aquilo, eu já deixar claro pra mim que vai ter uma recompensa por eu fazer aquilo, uma recompensa e essa recompensa tem que ser algo que eu quero, algo que eu gosto, algo que mobiliza as minhas emoções, né? Isso que eu chamo de se pagar. Se pagar é você saber do que você gosta, saber o que te dá prazer e você dizer para você mesmo que quando você desempenhar tal atividade, quando você fizer tal coisa, você vai se dar tal presente. E você ser fiel a você mesmo. Quando você fizer aquilo, você se dá aquele presente. Porque, cara, se você se promete dar um negócio e chega na hora você diz, sabe, mas acho que eu vou guardar um dinheiro, acho que é melhor eu não fazer isso e tal, e você não se dá aquele presente, sabe o que vai acontecer? O teu sistema vai entrar em colapso. E você vai gastar muito mais dinheiro, porque você vai estar tentando se compensar por você não ter tido aquilo que você se prometeu lá atrás, entendeu? O teu lado emocional vai tentar se compensar. E como que ele vai compensar? Ele vai compensar talvez gastando em excesso, talvez te jogando para um vício, né? Talvez fazendo você comer demais, talvez fazendo você ver pornografia, sei lá, qualquer outra coisa, né? A vida é desse jeito. Então você precisa olhar para as tuas emoções, você precisa canalizar esse desejo natural teu para algo que seja produtivo, certo? Então vou dar um exemplo, uma pessoa que é muito agressiva, vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que é muito agressiva, a pessoa tem uma raiva gigante dentro dela, quer bater em todo mundo, ela se vê batendo nas pessoas, destruindo e tudo. Cara, se você sente isso, você tem que canalizar isso, em vez de você ficar se reprimindo, dizendo, não, eu não devia ter raiva, aí você fica com raiva de você, por você ter raiva, e aí gera raiva por estar com raiva de ter raiva, e aí vira uma bola de neve, né? Vira uma bomba atômica. Cara, canaliza isso para uma coisa. Como que você pode canalizar essa raiva para algo bom, né? Como que você pode usar isso a teu favor? Alguém que está com raiva, alguém que está se sentindo injustiçado. Como que você pode resolver a injustiça da tua vida e canalizar essa energia para isso? Se você sente que a tua energia é uma energia agressiva de querer bater em alguém, cara, vai fazer uma aula de luta, vai fazer uma aula de boxe, vai fazer uma outra coisa, entendeu? Aí você vai lá, você bate nos outros e toma porrada também. E aí você vai sentindo isso acontecer, você vai fluindo, você não vai ficar com raiva daquele sentimento que está dentro de você. Você vai simplesmente deixar fluir aquilo ali, entendeu? Eu sou uma pessoa muito sensível, né? Eu sou sensível demais, as pessoas à minha volta me tratam como se eu fosse doente, ou sei lá, eu tivesse um problema porque eu sou uma manteiga derretida e tal. Cara, como que você pode usar essa tua hipersensibilidade? Cara, na terapia é maravilhoso você ser sensível demais, por exemplo, para você se conectar com a dor da outra pessoa e ajudar a pessoa a resolver o problema dela. Uma pessoa que é hipersensível, né, que é uma empata, ela consegue saber coisas que nem o outro sabe que ele está sentindo. Ela consegue traduzir isso para outra pessoa. Então, cara, ser quem você é o teu maior superpoder. Você tem infinitas habilidades, infinitas ferramentas aí dentro de você que de alguma forma podem ser canalizadas para fazer o que você veio aqui fazer, né? Para você ter a vida mais incrível que você pode ter. Só que para que você possa descobrir isso, você precisa se permitir viver essas experiências. E você só vai se permitir conhecendo você mesmo, dando voz para as suas emoções, né? E para você poder de alguma forma usar isso tudo a teu favor, tá bom? A Paula falou total sentido, a Jarci falou, eu não tenho paciência. Pois é, Jarci, e aí? Mas você não tem paciência o tempo inteiro? É com a tua família, é no trabalho, é com você mesma? Você quer que as coisas resolvam logo? Como é que é? Eu explodo quando alguém não me entende. Pois é, então olha só, veja bem, eu não tenho paciência, você explode, né? Então você tem raiva quando as pessoas não te entendem, né? Então por que você está trazendo esse sentimento aí? Porque talvez, né, você já passou por isso de não se sentir entendida, não é de agora, né? Talvez desde criança, talvez na tua vida toda as pessoas não te entendiam. Você tentava se expressar e as pessoas não entendiam o que você queria dizer, né? E isso talvez te colocou em problemas, as pessoas entenderam errado a tua mensagem, né? Talvez você queria dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra e aí já te taxaram daquilo ali porque entenderam errado a tua mensagem. E aí você se sentiu injustiçada
porque te taxaram de tal coisa, ou porque, meu, como é que pode? Eu expliquei tantas vezes, de tantas formas, e as pessoas não entendem, né? E a gente se sente injustiçado. Eu tô empregando tanta força para passar essa mensagem, as pessoas não entendem o que eu quero dizer, né? E aí isso faz a gente se sentir injustiçado e ficar com raiva. Isso é consequência natural, né? Então, na verdade, o que você precisa entender é que, na verdade, não é que existe uma raiva grande dentro de você. Nesse caso aí, é que existe um desejo de se expressar, né? Um desejo de ser entendido. E esse desejo de ser entendido não está sendo suprido hoje, pelo menos não onde você está, não do jeito que você está se comunicando. E isso é que gera raiva. Então é isso que eu digo, ó, as emoções, elas não são as vilões. Elas estão aqui para servir de um canal para a gente se conhecer, né? Para a gente entender o que está passando verdadeiramente dentro de mim, para eu entender e ir lá na raiz e poder ressignificar isso. Então, por isso que eu não gosto de processos terapêuticos que eles dizem assim, você tem que aprender a lidar com esse sentimento. Ah, você está com raiva, você está ansioso, então vamos fazer um processo de respiração para você poder voltar a ter o controle. Cara, é muito bom você ter um processo de controlar uma crise quando ela está acontecendo, é legal você saber. Agora, você ter como processo de terapia, você ensinar a pessoa a ficar lidando com o problema o tempo inteiro, não é, na verdade, a coisa mais inteligente que pode existir, né? O mais prudente é você entender por que a pessoa está tendo aquele rompante de raiva e você ajudar a entender o mundo interno daquela pessoa e mudar esse mundo interno, ressignificar esse mundo interno para que aquela raiva não brote, para que ela fique tentando lidar com aquela explosão que parece que está acontecendo o tempo inteiro, né? Então é isso, deixa eu ver. A Jersey falou, ó, eu explodo quando alguém não me entende. Ter que explicar ou repetir várias vezes uma coisa me tira do sério. Pois isso aí é uma coisa bem, bem complexa, né? Mas e aí, lá no passado, quem que te tirava do sério? Quem que não entendia o que você explicava? Porque talvez tenha alguém aí, né? A minha esposa, por exemplo, né? Ela, se ela explica um negócio e a pessoa não entende, né? Ela explica assim, ó, eu quero isso aqui, não sei o que lá, eu digo assim, não entendi, você pode me explicar de novo? Ela fica muito puta da cara. Mas aí o que que acontece? Vou dar um exemplo, vê se não aconteceu com você. Ela foi criada pela avó, certo? E aí na casa da avó, os primos dela, no caso, né, os outros netos da avó, eles iam lá e passavam o dia lá na casa da avó, enquanto eles não iam para a escola, eles passavam lá. E como ela era um pouquinho mais velha, adivinha só, ela que tinha que cuidar de todos, ajudar eles a fazer atividade, fazer comida, fazer um monte de coisa, né, enfim. E ela era só um pouquinho mais velha, ela ainda era criança, né, nem adolescente. E ela teve que assumir responsabilidade por aquilo ali. E aí tinha um deles que ela ia ensinar a tarefa da escola, e ele dizia assim, não sei, não entendi, mas ele dizia porque ele se fazia de bobo, né? Sabe aquela pessoa que se faz de bobo para ver se o outro faz atividade para ele? E aí a avó vinha e brigava com ela porque ela não fez atividade, né? Meio que cobrando que ela fizesse e tal. E aí ela se sentia injustiçada, obviamente, porque tinha um se fazendo de bobo e a outra cobrando dela e ela não conseguia expressar aquilo que estava acontecendo, né? Então isso ficou meio que guardado ali dentro dela, né? E quando ela explica um negócio e alguém não entende, ela fica puta da cara, mas não é o sentimento de agora, é o sentimento que vem lá do passado, né? Daquele primo dela que fazia isso como se estivesse querendo tirar uma vantagem, assim, né? Se fazendo de bobo, né? Tem uma história que diz que é se fazer de burro velho para comer milho socado, né? É mais ou menos isso, assim, para ver se as pessoas dão mastigado. Mas às vezes a gente realmente não entende. A questão é entender como que a gente está expressando isso para o mundo, né? Às vezes a gente tem a mensagem está muito clara dentro de mim, mas eu não consigo traduzir ela em palavras. Olha só, Jersey, para a comunicação tem 3 elementos e é muito legal olhar para isso, ver o que está acontecendo aí. Uma coisa é o que eu quero dizer, certo? O que você quer dizer você sabe, está claro na tua mente, você quer dizer isso. Outra coisa é o que você disse, porque às vezes a gente quer dizer uma coisa e a gente fala outra. Às vezes, se eu olhar só o que eu falei, as palavras que saíram da minha boca, não traduz essa mensagem inteira. Traduz um pedaço da mensagem e as pessoas não são obrigadas a entender. E a terceira coisa é o que você entende do que eu falei. O que eu quero dizer, o que eu realmente falei e o que você entende do que eu falei. Porque o que você entende do que eu falei, você vai pegar essas minhas palavras e você vai decodificar elas de acordo com o teu mundo interno, com o teu jeito de olhar para as coisas, né? Com o teu mapa de mundo. Então, essas 3 coisas são muito importantes. Então, quem que não te entende na tua vida, né? Quem que não te entende? Talvez essa pessoa tenha um mapa de mundo diferente do teu. Quando você fala uma coisa, ele entende lá no mundo interno dele uma outra coisa, né? Então é mais ou menos isso, tá bom? A Paula falou, né, Rafa? Ser a gente mesmo é muito libertador. Se aprende tantas coisas, a vida flui melhor e mais leve. É verdade, né? É isso que traz cor pra vida, né? A gente poder ouvir as nossas emoções, né? E a Paula traduziu isso como ser a gente mesmo, né? A gente ser autêntico com a gente e poder se respeitar, se ouvir, né? E aceitar, isso é muito legal. Falou, meu filho é assim, que nem esse primo aí, kkk. É sempre... Mas olha só, mas isso é uma coisa interessante de olhar, né?
quando tem alguém que de alguma forma se faz assim, né, de tipo, vou ver se alguém resolve pra mim, é porque na vida daquela pessoa tem alguém que sempre resolve. Acredite em mim, tem alguém que sempre resolve pra ele. Enquanto tiver alguém que resolva pra ele, ele sempre vai continuar deixando desse jeito, porque ele tem uma vantagem. Quando que ele vai mudar? Ele vai mudar quando as pessoas pararem de fazer pra ele. Em vez das pessoas ficarem com raiva, elas realmente não fazerem. Aí ele vai mudar, entendeu? Porque ele vai entender que ele vai ter um prejuízo se ele não fizer. Que aquilo é responsabilidade dele e não dos outros, entendeu? Então, por que a gente faz? Porque a gente quer cuidar, a gente quer proteger, a gente quer evitar que eles sofram. Mas, na verdade, a gente está, de alguma forma, favorecendo um sofrimento futuro, né? Quando a gente está incentivando esse tipo de comportamento, né? Do tipo, daqui que eu faço, então eu vou te ajudar e tal, né? A gente está, de alguma forma, atrapalhando até eles de desenvolver seu próprio senso de responsabilidade, né? Tá bom? Gente, então, por hoje acho que é isso, né? Eu queria passar essa mensagem para vocês. Então, ouça suas emoções, aprenda a se pagar, aprenda a pegar leve com você, não se julgue tanto, né? Canalize os seus instintos, os seus desejos para algo bom e pare de se julgar, meu Deus, eu quero comer tal coisa, né? Cara, eu quero, beleza? Então vamos olhar para isso, vamos entender o que tem aqui, de que forma que isso pode me ajudar, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Sejam todos bem-vindos aqui. Se você chegou nesse vídeo por acaso, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui. Se você tá vendo gravado esse conteúdo, vem participar ao vivo comigo toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite no Instagram. Vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? Grande abraço, compartilhe esse vídeo com quem você sente que precisa, principalmente com aquela pessoa que sente que ela tem um defeito por ela ser emocional demais, sentimental demais, que chora com facilidade. Marca ela aqui nesse vídeo, manda pra ela, né? Compartilha com as pessoas, quem sabe você pode estar ajudando a tornar o mundo de alguém muito mais colorido e muito melhor compartilhando esse conhecimento, tá bom? Grande abraço, uma ótima semana e até mais.